Bom, vamos dar início, então, nesse momento, ao lançamento virtual da obra Constituição e Direitos, Estudos Contemporâneos para uma Melhor Efetividade do Constitucionalismo. Boa noite a todos os presentes, virtualmente. Esse livro ele é resultado de um projeto coordenado pela Comissão de Direito Constitucional da OAB, subseção de Itajaí. A entidade agradece, desde já, a participação de todos os envolvidos, assim como ao público também, que nos acompanha pela internet. Essa obra que está sendo lançada hoje, ela é dividida em 20 capítulos. Tem a coordenação do advogado doutorando Luiz Carlos Ávila Júnior, que é o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Itajaí. A organização é do advogado mestre Maicon Rodrigues, membro da mesma comissão. E o livro Constituição e Direito, Estudos Contemporâneos para uma Melhor Efetividade do Constitucionalismo é um marco para a subseção de Itajaí. O título ele é publicado pela editora Juruá e já está disponível no Brasil e também em Portugal. Dando então início ao nosso evento, convidamos o autor do livro, doutorando em Ciências Jurídicas e advogado Luiz Carlos Ávila Júnior, para nos contar um pouco mais sobre esse projeto. Boa noite, doutor Ávila. Boa noite, Karina. Boa noite a todos os autores, excelentíssimo presidente da subseção OAB Itajaí, doutor Renato de Souza, doutor Maicon Rodrigues, organizador dessa obra, doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, nosso ilustre prefacista do livro. Uma boa noite a todos. Então, doutor Ávila, para a gente começar, poderia nos contar um pouco como surgiu a ideia de lançar essa obra? Podemos começar partindo daí. Tá ótimo. Essa ideia, ela surge, na verdade, ela vem lá no início da criação ou da instauração da Comissão de Direito Constitucional da subseção OAB de Itajaí. Quando nós propusemos ela e que a diretoria aceitou a ideia, levou à frente a criação dessa comissão, o propósito era difundir a cultura constitucional. E, para isso, nós desenvolvemos uma série de conferências, uma série de palestras, de reuniões e de estudos que a comissão foi desenvolvendo. Em novembro de 2019, nós tivemos a ideia de fazer esse livro, de criar esse livro. E aí montamos, então, a coordenação, a organização, eu, o doutor Maicon Rodrigues, que fomos companheiros de mestrado na Univale, né, e resolvemos capitanear isso. Convidamos uma série de autores, foi aberto um edital, alguns se submeteram através do edital, outros foram convidados, né, e foi fluindo. Mas qual foi a ideia, qual foi o norte, aquilo que nos norteava, que nos norteou no desenvolvimento desse livro, né? Por que fazer ele? A gente tinha uma ideia lá de uma fala de mais ou menos, de um livro até, não é nenhuma fala, de um livro do Richard Posner, de mais ou menos uns 5 anos atrás, ele traça uma advertência falando que a academia e operadores de direito estavam em caminhos divergentes e que era preciso convergir esses caminhos, porque a hora que nós convergíssemos, nós conseguiríamos dar maior segurança jurídica e efetividade nos direitos e obrigações. Antes já de Posner, o Anthony Garapon, fala que os operadores de direitos, ele se refere até um pouco mais à magistratura, né, que são os verdadeiros guardiões das promessas humanizadoras e de uma civilização melhor, mais justa, sobretudo. Agora, é bem interessante, no ano passado, a professora espanhola, Esther Gonzalez, ela passa a defender uma nova cultura de responsabilidade. E ela parte, assim, objetivamente, daquela ideia de Madison, né, de que se os homens fossem anjos, não necessitaria de governo. Né, e que, então, a necessidade é dos operadores jurídicos de cuidar das relações, tanto de governantes quanto dos governados, entre um homem e outro, de articular limites da liberdade, os limites da própria democracia.
Nós sabemos que há uma virada no direito constitucional após a Segunda Grande Guerra, né, que surge, então, o constitucionalismo, que, na verdade, é um abandonar daquela ideia só do direito constitucional formal para uma coisa material, para um fortalecimento do direito material, né, com valor centrado na dignidade da pessoa humana, né, com o princípio da fraternidade, e isso exige um consenso histórico. Só que, efetivamente, nós precisamos partir para a prática, né, para o caminho da prática, para convergir e não ficarmos meramente num discurso. Então, esse foi o norte, o grande norte dessa obra, a busca da efetividade. É claro que o livro, todos os capítulos, eles trabalham em várias perspectivas, né? Perspectiva do passado, que permite vislumbrar a evolução alcançada, uma perspectiva do presente, do retrato do momento contemporâneo, mas, sobretudo, numa perspectiva de futuro, através dos estudos, que são pontos de chegada que se quer. Né? Então, esse foi a história da criação do livro, né, e da qual eu posso dizer que estou orgulhoso de contar com todos esses autores, com capítulos de excelência, né, e tenho certeza que estaremos contribuindo bastante. Doutor Ávila, e como é que foi a ideia de lançar também esse livro em Portugal? A ideia de lançar um livro em Portugal, na verdade, ela não partiu da nossa proposição. A editora Juruá, ela tem uma sucursal, um braço em Portugal, né, e o conselho editorial, quando analisou o conteúdo do livro, recomendou a publicação também em Portugal. Então, não foi uma ideia nossa, não foi um projeto nosso, foi um convite da editora Juruá, uma oportunidade da editora Juruá de que nós publicássemos o livro em Portugal também. Uhum. Tá certo, então, doutora Ávila, obrigada pela participação. Dando sequência então, à nossa conversa, agora eu gostaria de passar a palavra ao doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. O nosso convidado, ele é desembargador aposentado, TRT de Minas Gerais, doutor em Direitos Fundamentais, professor, presidente da União Ibero-Americana de Juízes e também, é claro, advogado. O doutor José Eduardo foi convidado a escrever o prefácio dessa obra. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Karina, boa noite a todas as pessoas presentes aqui no nossa sala no Zoom e a todos os ouvintes pela internet. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse honroso convite da OAB de Itajaí, na pessoa do Dr. Renato Felipe, e também ao Dr. Ávila Júnior pelo convite, né, de prefaciar essa obra, que para mim foi uma alegria muito grande, né? E porque eu sempre digo que celebrar a Constituição e seus direitos, né, é sempre importante, e agora mais do que nunca. Pois é, aproveitando esse gancho, doutor, eu queria perguntar para o senhor como que o doutor entende a importância dessa obra dentro desse contexto atual que a gente está vivendo agora em 2020. Pois é, Karina, exatamente. Nós estamos num momento, infelizmente, né, doutor Ávila, que dizer o óbvio constitucional deixou de ser trivial. Mas o mais importante é que essa obra, ela vai muito além do óbvio, né? Os temas são instigantes, são novos, é um pensamento voltado para o futuro, que o direito, geralmente, ele vem a reboque da tecnologia, da sociedade, né? O direito, a essência do direito é mais conservadora, de conservar a estabilidade. Então, é uma imanência, uma inerência do próprio direito.
No momento, então, que é muito importante dizer o óbvio, mais importante ainda é avançar com esses temas. São 26 temas de ponta, avançado. Não é à toa que a obra que os editores de Portugal, né, que tem as edições de Portugal têm uma qualidade muito elevada, né? Então, não é à toa que também indicaram a publicação em Portugal, justamente por conta desse tema. Eu acho importante assinalar, né, quando a gente o momento e essa transformação, esses temas avançados, e a gente pensar que eu digo, que eu gosto de enfatizar, que eu chamo de contrafaticidade constitucional. A Constituição, ela tem, ela carrega mais do que qualquer outro instrumento jurídico, né, o caráter de modificar a sociedade. E ela modifica a sociedade, né? O direito não é a função do direito modificar, mas ele pode, através do dever ser, apontar o que não deve ser. Né? E aí, nessa essência, nessa contrafaticidade do direito, nessa contrafaticidade da Constituição, os juristas temos um potencial muito grande. Né? A gente diz que o direito não vai mudar a realidade. Né? Não adianta querer mudar a lei da gravidade, né? Que não é uma lei jurídica. Mas a gente esquece, muitas vezes, nós mesmos, juristas, esquecemos o potencial transformador que tem o direito, apontando o que deve ser, o que nós, como sociedade, politicamente organizada, afirmamos o que deve ser. Né? Então, o que não deve ser. Então, o direito um mundo, não é um mundo do ser, é um mundo do dever ser. Né? Então, nós temos que sempre acreditar nesse potencial de mudança do direito, né? nessa contrafaticidade do direito, a contrafaticidade tecnológica do direito, inclusive, né? Eu estudo muito os impactos da tecnologia no direito, nas constituições, gosto muito desse tema. E na virada do milênio, para mim que foi ontem, mas se a gente pensar, já tem 20 anos a virada do milênio, o pensamento jurídico caminhava no sentido, sobretudo sobre Pierre Levy, desculpa, aquele professor de Harvard, o Lawrence Lessig, né, que fala o code is law, o código é o direito, mas não o código jurídico, é o código fonte de computador que é o direito, dizendo que o mundo tecnológico, o mundo da internet, a internet não tem fronteiras, e o direito tem fronteiras, na fronteira de cada nação. Né? Então, que o direito não poderia regular a tecnologia, a internet, porque elas são entidades essencialmente transfronteiriças. Né? Mas o que a gente vê hoje, ao contrário do que era a impressão do professor Lawrence Lessig, que em algum aspecto ele tem razão, mas é que a gente vê que o direito pode indicar o que deve ser e negar o ser tecnológico. A tecnologia não é necessária, não é determinista. Quem tem que determinar o rumo da tecnologia é a sociedade e o direito como expressão dessa sociedade. Né? O direito legislado, aplicado, né?
como expressão da organização social. Então, eu acho que é o momento de afirmação da contrafaticidade tecnológica do direito, da afirmação do direito, da contrafaticidade como o que deve ser constitucional no âmbito da obra que nós estamos enfatizando. Então, nesse contexto, essa obra, me parece, a importância é essa, de apontar o que deve ser constitucional, que, embora, muitas vezes, não é o que a gente vê, né? Não é o ser sociológico ou político que ocorre, mas nós temos, como jurista, o dever de apontar o dever ser. O doutor é oriundo da magistratura e atual presidente da União Ibero-Americana de Juízes. Como que o senhor vê iniciativas como essa de produção de livro por operadores do direito? Eu acho que essa atividade é muito importante, é essencial, né? É isso que move o direito, né? São iniciativas como essa, né? E esse ativismo, eu gosto muito do ativismo constitucional. Hoje se critica muito o ativismo, né? Evidentemente que existe um ativismo que temos que criticar, aquele ativismo, vamos dizer, solipsista, em que o juiz decide com o que ele acha que é, né? Não o que deve ser jurídico, o que ele acha que é. Esse, evidentemente, não é o ativismo constitucional, porque a Constituição aponta rumos, né? Então, é necessário um ativismo de todos os juristas, porque nem o ativismo judicial ele é fruto do juiz, ele é fruto primeiro, como todos sabemos, o primeiro juiz da causa é o advogado, ele que vai selecionar, ele que avalia a viabilidade jurídica daquilo, e ele que vai defender aquilo, né? Então, o grande ativista é o advogado, né? E ele conduz, ele pode muito bem um ativismo do juiz, um ativismo não do solipsista do juiz, né? Mas daquela pensamento, a ideologia própria do juiz, mas há uma ideologia constitucionalmente compartilhada, que existe. A Constituição faz opções ideológicas, né? Ela não é neutra, não é isenta. Então, nós temos que saber quais são essas opções constitucionais e atuar, ser ativista em todos os sentidos, nas demandas e ativismo acadêmicos como esse, né? Que sem dúvida, essa obra com 26 temas de ponta vão render aí várias e várias ações no futuro, né? Então, eu acho que eu vejo essa iniciativa como um ativismo acadêmico e constitucional muito importante. Doutor, o senhor diria que há algum ponto alto nessa obra, aquele assim que instigaria o operador do direito a buscar por esse livro? Olha, eu acho que a obra tem vários pontos altos. E o grande ponto alto efetivamente, um olhar para frente. Não é olhar o direito pelo retrovisor. Esse que é o ponto bom, alto, é olhar para frente. Nós vamos verificando aqui só tema de ponta. Vocês vão buscar, vocês vão encontrar pouca referência para os temas tratados aqui. Então, são temas de ponta. Então, eu acho que é o primeiro, é o ponto, né, o ponto alto da obra. E, aliado a isso, essa visão de defesa e o mais importante, que não é uma visão de futuro, né, não é
triunfalismo, não é um determinismo das questões mais contemporâneas, sobretudo questões que envolvem tecnologia, tem aqui, né? Mas o fato de serem questões que olham o futuro, questões contemporâneas, mas com respeito profundo aos direitos fundamentais. Isso chama atenção, né? E é muito importante nisso, nessa composição toda, né, a própria proposta do professor Ávila Júnior, que também, como outros, também me chamaram muita atenção, é essa questão de trabalhar, buscar essa tipologia, alguns diriam uma ideologia constitucionalmente adotada, né? Qual é a opção constitucional? Não é a opção do juiz, não é a opção de um partido político, é a opção da Constituição. Qual que é o caminho que a Constituição nos aponta, né? E, a partir dessa perspectiva, dessa tipologia, buscar o que o professor Ávila chama de patologia, né? Essas patologias constitucionais. E ele trabalha um conceito que eu gostei também, que é o de inimigos da Constituição. E é um conceito que a gente tem que ter um certo cuidado com ele, porque para a gente não incidir num binarismo autoritário, né? Nós temos um pensamento amigo e inimigo construído, que é muito próprio da política amigo e inimigo, ou traduzido para o direito, o Luhmann traduz para o direito como um lícito e ilícito, esse binarismo, né? Essa questão do amigo e inimigo, né? De uma forma autoritária, personalizando as pessoas, né? Como dizia, fulanizando os amigos e inimigos. Não se trata disso. Não se trata de fulanizar, né? Mas de identificar que a Constituição tem, sim, uma tipologia, e o que foge dessa tipologia é uma patologia constitucional, né? Então, e o conceito de inimigo aí não é um conceito contra fulano ou ciclano, é um conceito contra um sistema que tira a Constituição do seu estado saudável, né? Não patológico, do seu estado, a sua juridicidade constitucional. Eu gostei muito isso. A gente poderia falar, o professor Ávila fala, inclusive, dos amigos, os rivais, né? Os amigos, os inimigos externos e os inimigos íntimos da Constituição, né? Muito interessante, me chamou muita atenção, como vários, não tem como falar, são 26 temas que chamam muita atenção, justamente porque não são um pensamento do futuro, do direito, olhando para o retrovisor, né? É olhando para frente. Muito bem. Muito obrigada pela participação, pela partilha. Agora, quem nos conta um pouco mais sobre o projeto é o mestre e advogado Maicon Rodrigues, que foi o responsável pela organização do livro e também é autor de um dos capítulos dessa obra. Boa noite, doutor Maicon. Doutor Maicon, não estamos ouvindo você. Boa noite. Boa noite. Está ouvindo agora? Está melhor? Agora sim, agora estamos ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Karina. Boa noite, doutor Ávila. Presidente também da OAB, o doutor Renato. O doutor José Eduardo, que nos deu a honra de dar o selo de qualidade nessa obra, né, com prefácio.
Muito obrigado. Doutor Ávila é um grande amigo meu, nós fizemos mestrado junto, foi o entusiasta da Comissão de Direito Constitucional, ao qual, quando recebi o convite, aceitei prontamente. E o doutor Ávila vem fazendo um trabalho fantástico na Comissão de Direito Constitucional. Este livro vem a consolidar esse trabalho, mas já fez diversos outros, né, na comissão. Então, é algo pioneiro, realmente, na OAB. E ele traz um novo olhar aqui para a OAB, que é tanto profissional quanto acadêmico, né? E nós estamos aí muito felizes com essa obra, e também quero agradecer aí a cada autor que colaborou com um capítulo nessa obra. Sem a participação de vocês não seria possível, uma obra de extrema qualidade. Muito obrigado a cada um. A nossa organização realmente selecionou artigos e capítulos, na verdade, com ótima qualidade jurídica, e tenho certeza que será aí um instrumento de trabalho e acadêmico também na área de direito constitucional. Esse livro ele conta com diversos autores, né, como já foi citado aqui, alguns deles já habituados, né, com a produção de obras, outros já nem tanto. Na sua visão, essa sinergia, ela é um diferencial para esse livro? Eu acredito e tenho certeza que ela é um diferencial, porque ela traz o exercício, né? Tanto a vida acadêmica quanto a nossa profissional dos advogados é um exercício a cada dia. Quando nós vamos fazer uma petição, quando nós vamos fazer uma defesa, nós estamos exercitando e também estamos estudando. E muitas vezes a academia também é isso, é você fazer um artigo, depois você melhora, faz um outro artigo, faz uma monografia, faz depois a dissertação, com a dissertação o orientador manda você reformular, então é um exercício contínuo. Então, nós, a partir do momento que a gente traz a academia também para o ambiente profissional, que é a OAB, isso vem enriquecer ambas as partes, né? Tanto os advogados que não têm familiaridade com o ambiente acadêmico, quanto também nós do ambiente acadêmico que muitas vezes não temos familiaridade com o ambiente profissional, né? Que a perspectiva do advogado, que a gente fala que é aquele que está lá dentro do fórum, né? Que está lá no dia a dia, sabe o que é a vida do advogado, como também com a experiência, muitas vezes, do profissional jurídico que está mais focado para a área da academia. Então, tenho certeza que essa obra também ela vai trazer toda uma situação inovadora para o ambiente jurídico aqui da nossa região e também até de Portugal, né? Que essa obra atravessou aí fronteiras. E agora, falando um pouco do seu capítulo, né? O capítulo que você escreveu, no seu artigo, o doutor trata sobre a evolução do contrato social e os reflexos na democracia representativa e participativa. Queríamos falar um pouco sobre o seu tema, o que te motivou a escolher esse assunto? Então, é um tema que eu já venho trabalhando há algum tempo e até já vinha pensado nele na época do mestrado também, e agora surgiu a oportunidade de estar finalizando. A gente trata desde o Estado, o contrato social, né, do originário quanto derivado, e uma perspectiva também, uma visão de como nós vamos lidar com a democracia. Nós estamos falando de Constituição, a nossa Constituição ela é nova, né, de 88, ela ainda é nova, e a gente sempre ainda tem esse desafio de fortalecer a democracia. Então, quando eu falo de democracia representativa e participativa, quando a gente fala do conceito originário de que é o bem social, o bem da nossa sociedade, eu trago essa ideia de até que ponto nós estamos tendo uma democracia que está sendo representada pela sociedade, até que ponto nós temos uma democracia participativa, que é o que o cidadão realmente está podendo participar através do poder legislativo, através do poder executivo, a sua vontade no ambiente social. E até a fala do Dr. José Eduardo, eu achei muito bem colocada, né? Ele trouxe umas ideias que é a inovação tecnológica. Isso é uma ideia que eu trago também no artigo, que nós estamos vivendo um novo modelo, né? Vamos dizer assim, de conceito social, onde grandes corporações que elas têm acesso à informação hoje tecnológica, eles inclusive podem direcionar uma sociedade a uma opinião, né? Então, eu trago uma reflexão sobre nesse sentido, até que ponto a gente consegue proteger a vontade coletiva, né? E também quando essa questão tecnológica ela pode influenciar na vontade social.
Então, é algo que eu trago também no final ali do meu capítulo, que é sobre o poder econômico e também o poder tecnológico influenciando nas grandes democracias. Obrigada, então, pela participação do Maicon. Agora nós vamos conversar com o advogado Gilberto Marques Bruno, que é autor de um dos capítulos dessa obra. Boa noite, doutor Gilberto. Boa noite. Eu, em primeiro lugar, peço desculpas, evidentemente, pelo fato de que estou em um ambiente externo, em um outro compromisso que foi atermado para o mesmo dia e horário dessa apresentação. Então, as dificuldades a nível de conexão acabam se tornando extremamente elevadas, mas, de qualquer sorte, me justifico, cumprimento a todos os presentes e, fundamentalmente, doutor Ávila, pela importância do trabalho que foi desenvolvido por este corpo de colegas, no sentido de, evidentemente, criarmos uma obra onde se possa, de forma contemporânea, estudar um pouco os aspectos do constitucionalismo no nosso direito brasileiro. Muito bem, doutor Gilberto. No capítulo de sua autoria, o senhor aborda sobre limites e excessos da liberdade de expressão no ambiente virtual, né? E para chegar a esse tema, que é bastante presente agora no nosso cotidiano, o doutor ele apresenta um verdadeiro resgate sobre a liberdade de expressão ao longo da trajetória da nossa Constituição. O senhor poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Não tenha dúvida. Eu, de certa forma, me apaixonei pelos estudos alusivos ao direito e à tecnologia desde o início da implantação da internet no Brasil. E, a partir daí, evidentemente, como um curioso, comecei a desenvolver vários temas. Quando recebi o convite de doutor Ávila para falar um pouco a respeito da modernidade da Constituição, entendi por bem estabelecer esse link. E por que estabelecer esse link efetivamente? Porque a liberdade de expressão hoje, no aspecto constitucional, é extremamente abrangente, a sua amplitude é sobremaneira importante na consolidação das instituições democráticas. Porém, o viés mais importante foi esta vinculação com a questão da internet, das mídias e das redes sociais. E por que efetivamente desta forma? Porque, de certa maneira, a liberdade de expressão, por mais abrangente e ampla que possa ser, ela tem limites. E o limite da liberdade de expressão, ele se encontra efetivamente no terreno da lei. A partir do momento que alguém passa a se utilizar das mídias e das redes sociais para discursar ou eventualmente se manifestar, mas ultrapassa esse limite legal, ele adentra para a seara do ódio e, evidentemente, da intolerância. E, obviamente, de certa forma, no aspecto da criminalização da conduta. Então, entendi por importante levar este tema, de certa forma, à reflexão da comunidade jurídica, para que possamos, cada vez mais, estabelecer os limites da liberdade de expressão. Por mais ampla que possa ser, temos que limitá-la. E o estudo, digamos assim, desde a origem do ordenamento jurídico brasileiro, partindo da Constituição do Império, depois a Constituição da Primeira República, cuja redação foi de Rui Barbosa, até as demais, até mesmo a Constituição do regime de exceção, ao chegarmos, evidentemente, na nova República, com esta chegada, nós passamos, sim, a ter este direito como um direito e garantia individual, coisa que, preteritamente, nós tínhamos apenas e tão somente como um direito de natureza civil. Daí o porquê deste objetivo e partindo sempre da imagem que a conectividade, a tecnologia, a cada novo dia se incorpora mais na vida das pessoas e da sociedade, e nós tivemos como testemunhar essa situação até mesmo nesses momentos difíceis que estamos a viver da pandemia. Tudo bem, doutor Gilberto, muito obrigada pela contribuição, com a sua participação aqui no evento. Eu agradeço muito, e eu vou pedir desculpas, mas vou me desligar, me desconectar, augurando votos de sucesso a todos e colocando-me sempre à inteira disposição. Se porventura alguma dúvida surgir, peço a gentileza de encaminhar ao doutor Ávila, ele vai me repassar e eu responderei com todo o prazer. Mas desejo um evento espetacular a todos e mais uma vez agradeço a gentileza e a deferência. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada, um bom evento para o senhor também. Muito obrigado, até logo. Agora, então, eu chamo a mestranda em Ciência Jurídica, a advogada Mônica Góes de Andrade Mendes de Souza. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite, boa noite. Foi um prazer estar aqui. Eu posso começar?
Claro, a gente gostaria de falar do seu artigo, doutora. A senhora fala sobre o direito como manifestação da justiça e a reumanização do direito penal. Na avaliação da senhora, quando nós falamos em direito penal, nós podemos apontar evolução na legislação em relação ao tratamento dos agentes? Então, eu queria iniciar assim, saudando, né, o presidente da OAB, doutor José Eduardo, o coordenador, na pessoa, os nossos coautores, né, os participantes, a senhora também aí, na pessoa do doutor Luiz Carlos Ávila, né, que teve essa brilhante ideia de, num tempo tão difícil como nós estamos vivendo, não apenas em Covid, mas também como os doutor José Eduardo, doutor Ávila me antecederam, falaram pontos muito importantes que a gente dá vontade até só de reiterar, né, as palavras. Eu acho que a gente está num momento realmente que o operador do direito passa a ser o advogado. Então, apesar do meu tema ser afirmativo que o direito, como manifestação de justiça e garante não violento dos direitos humanos, sobre a reumanização, na verdade, uma provocação. Apesar de eu falar sobre todas as penas, sobre todos os tipos de penas e sistemas que foram evoluindo ao passar desses anos, né, dessas décadas, de séculos, não me sai da cabeça, quando eu trabalhei com o ministro Evandro Luiz e Silva, o livro que eu li na faculdade, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e todo mundo ficava muito impressionado com o primeiro capítulo, que era a execução de uma pessoa, né? E descrevendo exatamente os membros do corpo que eram tirados pelos cavalos que estavam de um lado e de outro. E a gente pergunta que, naquela época, a pena era sobre a pessoa, era sobre o corpo do que tinha, na verdade, cometido algum crime, né? E aí, sem dúvida alguma, a gente não pode, a gente faz assim, mas nossa, mas que comparação é essa, né? A gente lembra aqueles filmes de 1800 e pouco, onde vai o apenado para forco, para guilhotina, numa carrocinha, levando legumes podres e tal, a exposição, a necessidade de exposição do criminoso para a sociedade humilhar, para a sociedade, para ele ter na própria pele a sua punição. E o que eu costumo dizer é o seguinte, é que, infelizmente, nós estamos, apesar de todo o esforço do legislativo para que a nossa pena fosse, de fato, uma pena pedagógica e transformadora do criminoso que entra no sistema penal, ela, na verdade, ela só existe no arcabouço jurídico, porque, apesar de nós termos, claro, sursilho, livramento condicional há mais de século, mas penas alternativas de direito, juizados especiais criminais, uma pena que até 4 anos se transforma em serviços à comunidade. Apesar de termos tudo isso, você lê um livro, é menos um dia de pena, tudo isso. No final da história, eu acho que o direito penal não está humanizado. O direito penal, na verdade, a gente tem que enfrentar essa situação. A nossa realidade carcerária hoje, no Brasil inteiro, é uma enormidade de pobres e afrodescendentes. Não existe, apesar da lei prever, não existe, como você coloca uma pessoa que acreditem, existe pessoas que furtaram um frango no supermercado, estão presos e são misturados com pessoas da mais alta periculosidade. E hoje em dia nós sabemos, e há muitos estudos sobre isso, com a doutora Maria Lúcia Carão, até o professor Raul Zaffaroni, que, na verdade, as facções criminosas aconteceram nas grandes repressões do Carandiru, de tudo. Então, assim, a minha pergunta é, apesar de toda esse arcabouço jurídico de novidade, né, que nós damos para a humanização do direito penal, a gente não pode obrigar ninguém a trabalhar, nenhum apenado a trabalhar, ele tem super direito, ele tem todos os seus direitos, mas será que realmente houve a reumanização do direito no sistema penitenciário? Eu acho que não. Eu acho que essa é a minha conclusão. E a minha indagação, e o que eu coloco assim como um questionamento, que nós precisamos entender que se a gente não está nem... Já que o direito penal é usado em última força, né, no último caso da pessoa sair da regra da sociedade,
E se todas as nossas bases estruturais, saúde, educação, tudo, se elas não são humanizadas, como estaria, então, o sistema penal brasileiro? Então, na minha humilde opinião, é que nós precisamos realmente refletir como fazer, de fato, essa reumanização do direito penal, apesar do nosso arcabouço jurídico ter avançado, mas, na realidade, eu não acho que ele avançou. Tá aí as defensorias públicas que o digam, né? Que não conseguem dar conta dos casos de pessoas. Então, eu acho que isso é um tema extremamente importante, porque eu sou garantista e acho que a presunção, né, a presunção da inocência. É isso, então. Eu não sei se eu saí agora, porque alguém entrou. Nós estamos te ouvindo, doutora. Desculpa, está entrando aqui alguma coisa. Então, eu finalizo dizendo que eu espero realmente que o artigo seja, ao menos... Doutora Mônica? Acredito que a gente perdeu a conexão com a doutora Mônica, né? Pensado, né, que a gente possa pensar realmente sobre esse área. E muito obrigada pela parte do tempo. Obrigada, doutora Mônica, pela participação. Uma boa noite. E agora, obrigada a vocês. Agora a gente convida a advogada, a doutora Aline Rocha Muraro, para contar também um pouco sobre a sua participação nesse livro. Boa noite, doutora Aline. Boa noite a todos. Cumprimento todos os colegas autores, os coordenadores também, e todos aqueles que estejam nos assistindo agora, né? Boa noite. Boa noite. Então, doutora, o tema que a senhora produziu fala a respeito da pequena propriedade rural e a impenhorabilidade do bem de família agrário. O que eu queria saber da senhora é se a penhora de pequenas propriedades é um fato recorrente no Brasil e em que casos que um bem ele pode ser considerado impenhorável. Certo, então assim, nós começamos num pressuposto que as pessoas fazem negócios diariamente, né, então é comum a gente fazer compra e venda de coisas, e essas relações, né, são de créditos e débitos, né, então assim, o credor, ele vai querer receber o crédito dele se aquele devedor não acabar satisfazendo aquela dívida, né. Então, hoje, nós temos no nosso país, ele é imensamente produtivo, pequenas propriedades rurais, altas propriedades também, né, é um país de exportação, nós temos, principalmente nas cidades de interior, nós temos as famílias que agregam, né, valor à terra, produzem, principalmente a agricultura, a pecuária, né. Então, assim, pensando que esse pequeno produtor vá lá fazer um negócio com um banco e dê a sua pequena propriedade em garantia, né? Então, aquela pessoa, naquele momento, ele vai estar cedendo aquele bem que traz o sustento para sua família, né? Como garantia de insumo, até mesmo para a atividade produtiva dele. E daí nós temos que sopesar dois princípios aí. A pessoa tem um crédito para receber, mas aquele devedor, ele também precisa comer, e também precisa manter a família dele. E daí entra também os princípios constitucionais, os direitos garantidos que nós temos, né? Direito à moradia, propriedade, subsistência. Também temos outros direitos, né? Ao mínimo existencial. E a gente tem no nosso Código de Processo Civil, também casando, nós temos um rito que nós devemos seguir, buscar sempre a satisfação daquele crédito, mas onerando menos o devedor, ou seja, a pessoa vai ter um limitador, vai ter que ter alguma coisa que diga assim, olha, não é bem assim, credor, você não pode entrar lá na casa da pessoa e buscar o que aquela pessoa tenha para poder pagar aquele crédito, né? Então, embora o nosso código diga que o devedor responda com todos os seus bens pela execução, nós temos no artigo 833 hipóteses de bens que não vão ser penhorados, né? Então, inclusive a pequena propriedade rural, mas desde que trabalhada pela família, né? Então, nós temos uma pequena propriedade rural, que ela pode virar um bem de família agrário, se nela for constituída a exploração de uma atividade e servir também de moradia para a família, né? Então, nós, como advogados, temos que nos preocupar, porque o advogado do credor, ele vai pedir em penhora um bem, vai, né, nomear um bem, a penhora, mas ele não vai verificar, no primeiro momento, que aquele bem é impenhorável. Então, cabe ao devedor, né, ao executado naquela ação, informar, olha, esse bem aqui, ele compõe aquele rol ali,
e ele não pode ser penhorado, então ele vai ter que demonstrar com documentos, né, vai ter que comprovar essa condição, e logicamente o credor vai contrapor a essa informação, né, essa alegação. E hoje, né, respondendo a pergunta, sim, temos muitos casos no Poder Judiciário, né, de penhora de pequenas propriedades rurais, né, ainda bem que o Poder Judiciário, ele tem analisado essa situação, tem verificado, tem deferido também, né, tem encoberto sobre o manto dessa impenhorabilidade, né. O STJ entende que, né, justamente para garantia dessa família, né, produtora rural, que deva, sim, ser considerada impenhorável essa pequena propriedade. Mas, para isso, voltando, né, o devedor vai ter que buscar. Lembrando também que a gente também tem outras hipóteses de impenhorabilidade, tal qual na pergunta que você fez, Karina. Nós temos salários, conta poupança, seguro de vida, nós temos também os bens que guarnecem também a residência do devedor, né, se não for supérfluo, tiver a mais, ele não vai ser penhorado também, né. E, além disso, nós temos outra instituição, o bem de família, que ele é trazido por uma legislação especial também, né? E a gente precisa ter em mente que o devedor vai buscar ou a defesa numa ação ou uma ação autônoma. Então, é muito importante, eu entendi na hora que o doutor fez o convite, esse caso dessa impenhorabilidade me veio à mente justamente no escritório que nós estávamos trabalhando num caso semelhante, e nós nos sentimos injustiçados pela pessoa, né? Saber que aquela pequena propriedade, aquilo que traz o sustento para a família, está sendo alvo de disputa, né? E aquilo pode ser retirado a qualquer momento. Então, se não tiver a chancela do Poder Judiciário, se a gente não conseguir trazer isso, a gente vê uma injustiça, né? Então, justamente eu entendo que esse capítulo também foi uma honra escrever para mim. Eu espero que muitas pessoas por aí possam tirar algum proveito desse capítulo, possam, né, poder também nas petições, né, a gente poder se debruçar sobre isso e ter várias formas de busca de direito. Tá certo, doutora Aline. Muito obrigada pela contribuição, pela participação. Obrigada. E agora a gente vai conversar com a doutoranda em Ciências Jurídicas, a mestre e advogada Ana Selma Moreira. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, Karina. Boa noite ao coordenador, ao organizador, ao doutor Luiz Carlos, ao Michael também, doutor Michael, a todos os que estão aqui, doutor José Eduardo, com as lindas palavras, né? E a todos os demais autores. Uma honra estar entre vocês, uma alegria rever aqueles que eu já conheço, né? E feliz por conhecer aqueles que eu ainda não conhecia. Então, doutora, no seu texto, a senhora trata sobre os direitos fundamentais dos animais não humanos. E esse é um tema que sempre gera muitas discussões na sociedade, né? Eu queria saber da senhora se você acha que o Brasil está avançando no reconhecimento dos direitos fundamentais dos animais. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, Karina, eu vou falar um pouquinho, se me permitir, né, a respeito do artigo como um todo, né, o capítulo como um todo, e aí já fazer esse link com a resposta, né. Eu busquei, nesse capítulo, trabalhar os direitos fundamentais dos animais não humanos. Fiquei muito feliz que tem mais um capítulo sobre direito dos animais não humanos na obra, muito feliz. Eu vejo o espaço que nós estamos tomando, né, como animalistas. E aí eu dividi, a partir de um objetivo voltado à solidariedade, à fraternidade, à diversidade, a obra em três momentos, né? Primeiro, eu falei sobre o amparo constitucional aos direitos dos animais não humanos, né? Os direitos fundamentais, quais são esses direitos fundamentais. Num segundo momento, eu falei sobre os animais não humanos como sujeitos de direito, né? E como surgiram as leis infraconstitucionais e a ideia antropocêntrica de todo o nosso sistema, todo o nosso ordenamento jurídico infraconstitucional. E no terceiro momento eu falo sobre a necessidade de uma ruptura de paradigma, desse paradigma antropocêntrico, para uma nova postura ética animalista.
e aí baseado nos princípios que eu falei antes, né, que seria princípios de diversidade, de fraternidade. Então, no primeiro momento, eu procuro trazer quais são, né, esses direitos fundamentais já estampados na nossa Constituição e como que eles surgiram lá na nossa Constituição. E aí temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o tratamento sem crueldade, o cumprimento da função ecológica, né, e a perpetuação da espécie. Falo sobre o dever de proteção que nós humanos temos com relação aos animais não humanos, né? E depois, quando eu trato na segunda parte dos animais como sujeito de direitos, eu falo de países que já reconhecem os animais como sujeitos de direito, né? E a ruptura paradigmática vem para quebrar esse antropocentrismo, porque nós, humanos, nos colocamos, né, sempre acima dos direitos fundamentais dos animais não humanos. A gente aceita, normaliza, né, condutas que ferem os dispositivos constitucionais. A exemplo, né, comer cadáver de animais, né, que a gente se depara com isso, e o veganismo, ele está presente também nesse capítulo, né. Eu sei que choca, mas está aí. A gente tem que parar de se enganar. E parar de enganar aqueles que vêm, a geração futura. Então, enquanto nós não nos sensibilizarmos, não tomarmos uma consciência dessa realidade de violação dos direitos fundamentais dos animais, né, não haverá essa ruptura de paradigma. Então, a luta, ela não é uma luta de quem protege os animais, é um dever nosso, de todos nós, fazer essa proteção. Então, agora, respondendo à tua pergunta, né, o Brasil ele já reconhece os direitos fundamentais dos animais. Lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, os animais são, sim, sujeitos de direito, a própria Constituição coloca eles assim, e apesar de nós, humanos, animais também, humanos, utilizarmos dos animais ainda, usarmos para consumo, entendermos que eles são alimento, usarmos para transporte, para teste, para experimentação, para tanta coisa que a gente faz violando esses direitos fundamentais, né? Há, sim, um crescimento no olhar para esses animais não humanos. Então, a academia hoje tem colocado o direito dos animais não humanos em voga, né? Nós temos também os animais não humanos indo buscar o seu direito por si, e não como membro de uma função ecológica, como de uma biodiversidade, como uma fauna, não como fauna, mas sim como indivíduos. A gente vê isso acontecendo hoje, animais por eles, indo buscar seus direitos na justiça. Nós vemos a academia debatendo isso cada vez mais, inserindo no corpo de leis. Temos aí a proibição da farra do boi, temos a proibição de rinha bigalo, temos retrocessos, sim, mas sim, penso que enquanto nós não tivermos um despertar de consciência, né, para essa interdependência dos seres, as pandemias vão acontecer, nós vamos lidar com a natureza da forma que estamos aí lidando e sofrendo as consequências. Então, penso que temos tudo para evoluir, né? Basta despertar. Acho que fecho por aqui. Muito obrigada, doutora Ana Selma, pela contribuição. Muito obrigada. Agora a gente vai antecipar um pouquinho a participação do doutor Cláudio Carneiro. Nós vamos convidar ele, então, que é pós-doutor em Direito. O advogado Cláudio Carneiro, ele foi convidado para dividir conosco a sua visão sobre essa obra. Então, eu dou boa noite ao doutor Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, doutora Karina, doutor Ávila, doutora Jussara, doutor Maicon, doutor José Eduardo, doutor Renato Felipe, presidente da subseção, e boa noite aos demais colegas. Então, doutor Cláudio, o senhor é advogado militante, né? É professor aí há mais de 3 décadas, já foi presidente de subseção, atualmente dirige uma comissão estadual da OAB. Então, a gente queria saber como que o senhor avalia a relevância dessa obra que a gente está lançando aqui hoje.
Bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao doutor Ávila pelo convite e, desde já, parabenizar aos coordenadores, né, o professor Ávila e o professor Michael, pela belíssima obra, parabenizar todos os autores. Eu estou aqui ouvindo atentamente a fala de cada um, só peço desculpas que eu tenho um compromisso agora às 19h30, parabenizar o doutor José Eduardo pelo belíssimo prefácio. E eu vejo, eu gostaria de iniciar rapidamente pelo título, porque o título não poderia ser mais oportuno, né? Porque o título fala da melhor efetividade do constitucionalismo. E o que nós vivemos hoje é exatamente uma crise de efetividade dos direitos fundamentais, seja no Brasil ou em outros países. Tanto que se fala hoje no constitucionalismo latino-americano, né? Então, essa aproximação entre a teoria e a prática é essa vivenciada pelos tribunais, formando a jurisprudência, mas, além de tudo, aplicando o texto constitucional dentro desse novo movimento, desse novo constitucionalismo, que eu particularmente tenho umas certas ressalvas acerca dessa terminologia, por conta de que exatamente nós vivemos num momento de crise de efetividade, então nós estamos aí num momento de transição, né? Então eu acho que o título já foi muito feliz, porque ele teve uma certa cautela nessa abordagem, apreciei aqui as temáticas, então eu vejo que é muito interessante, e eu vi atentamente a fala de alguns colegas, inclusive do doutor José Eduardo, doutor Ávila, que é exatamente essa adequação, né? A adequação da teoria nos casos práticos, né? E isso é o que a gente precisa. Então, essa iniciativa vindo de uma comissão da ordem, vindo de uma subseção, se projetando não só para o mundo acadêmico, mas projetando também para todas as instituições, sejam elas da Ordem dos Advogados do Brasil ou outras afins, é uma iniciativa muito valorosa, digna de elogios, de parabéns, não é apenas uma retórica de um evento de lançamento, mas uma fala verdadeira, porque ela já passa a servir de referência também, não só no Brasil, como no exterior. Então, a gente fica muito feliz, né, por observar a iniciativa da organização de uma obra, mas também a adesão dos colegas, de compartilharem os seus conhecimentos em belíssimos artigos. Eu ainda não tive a oportunidade de ler todos, mas já olhei alguns e, pelo que eu vi, de altíssima qualidade, e ouvindo aqui a fala dos colegas também, são temáticas que estão aí borbulhando nos tribunais, borbulhando na academia. Então, digno de elogios a todos vocês que elaboraram essa belíssima obra. Parabéns a todos. Doutor Cláudio, na sua visão, essa obra ela pode ajudar a aproximar a academia e o meio judicial? Sem dúvida, porque há aí uma investigação, aliás, são vários, né, são diversos artigos, se eu não me engano, 26 artigos, em que os autores compartilham suas experiências teóricas com questões práticas. E mais do que isso, né, são questões atuais, relevantes para o mundo jurídico. Então, o que a gente precisa é exatamente disso. A gente precisa de conteúdo didático, mas que não seja uma mera exposição de teorias, embora isso também seja relevante para o mundo acadêmico, nos cursos de especialização estrito sensu. A gente precisa, na visão desses especialistas, todos esses que escreveram, que compartilharam os seus conhecimentos profissionais, inclusive, a sua experiência prática, adequando a sua experiência prática à teoria, na busca de soluções para o direito, dentro desse movimento constitucional que nós vivemos. Essa é a parte mais importante do livro, né? É essa adequação prática da teoria e do direito em si, da sua aplicabilidade, mas, mais do que isso, analisando o novo momento constitucional
em que nós vivemos, ou seja, um momento de transição desse constitucionalismo contemporâneo em busca de um neoconstitucionalismo. Então, isso que eu acho mais interessante da obra, e mais uma vez, parabéns a todos, e não tem dúvida que serve de uma referência muito importante, não só para o direito brasileiro, mas também no exterior. Obrigada, doutor Cláudio, pela sua análise. Eu que agradeço, peço mil desculpas, mas eu vou ter que me ausentar aqui, vou ficar até 7h30, porque eu tenho compromisso, e parabéns a todos que estão ouvindo aqui atentamente, tá? Obrigado, doutor Ávila, parabéns aí pela obra, parabéns a todos. Bom, a seguir nós convidamos a mestranda em Ciências Jurídicas, a advogada Jussara Ávila, para nos contar um pouco sobre o seu tema. Boa noite, doutora Jussara. Boa noite, Karina. Boa noite a todos os colegas. E o meu tema é sobre o cartel, que é breves notas à repressão, à conduta de cartel. Esse tema é um trabalho, fruto de um trabalho de mestrado feito por mim e pela minha colega Daniela Soares, e que depois nós adequamos para que se tornasse um artigo para esta obra. Nosso tema foi escolhido para contribuir a esclarecer sobre a concorrência desleal que muitas vezes nós presenciamos no mercado econômico brasileiro. Por ser um tema que está amplamente ligado aos princípios constitucionais, como a liberdade de iniciativa, a função social, achamos que seria interessante incluí-lo nesta obra. Há uma preocupação com o livre mercado desde a Idade Média. As práticas de mercado impostas pela sociedade instituem a livre concorrência, e essa livre concorrência contribui com a liberdade econômica individual e o interesse público. Porém, o livre mercado não é absoluto. É necessário, muitas vezes, algumas disciplinas para que não hajam condutas que afrontam essa livre concorrência. E, a fim de garantir a ordem econômica, é necessário que o Estado interfira para manter a liberdade de mercado de forma mais justa. São denominados de cartéis essas condutas entre concorrentes que buscam dominar o mercado, causam prejuízos à ordem econômica, e uma deficiência aos mercados restringe a livre concorrência e, principalmente, causa um prejuízo ao consumidor final, que é o que vai pagar mais caro, né? As empresas acordam entre si determinado preço em seu produto, criam um grupo independente e prejudicam as demais que estão fora desse grupo. Por isso, né, para combater esses acordos sob a ótica da tutela antitruste, a fim de manter a livre concorrência, o controle estatal deve regular os exercícios das atividades de mercado e punir legalmente o abuso de poder econômico. E eu quero dizer que eu gostaria muito que todos lessem o nosso capítulo, porque vale muito a pena, e eu espero que isso contribua para a academia em si e para os nossos colegas que possam precisar de uma obra, de um artigo dessa forma para auxílio mesmo. Seria isso, e eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa obra tão grandiosa, e dizer que é muito interessante que quando a gente começa a escrever sobre qualquer tema que nós, né, começamos a estudar, a gente estuda sobre aquilo, a gente consegue ter uma outra visão, né, olhar de uma outra forma, e é incrível como a gente quer escrever sobre outras coisas, e buscar outras coisas, e aprender outras coisas. Isso é muito válido. Agradeço a oportunidade, agradeço ao doutor Ávila, doutor Renato Felipe, por nos dar essa oportunidade de estar, né, também estar conosco nessa luta, né, a OAB, doutor Michael, pelo cuidado também que teve em nos ajudar, e a todos os colegas, doutor José Eduardo, pelo prefácio, que foi magnífico, né, e a todos, enfim, seria isso. Obrigada. Obrigada, doutora Jussara, pela contribuição. Agora quem conversa conosco é o mestrando em Ciência Jurídica, o advogado Michael Machado, que foi um dos autores do 4º capítulo desse livro. Boa noite, doutor Michael. Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria participar desse evento. Cumprimento aqui inicialmente o nosso presidente, doutor Renato Felipe, também o doutor Ávila, meu xará, o doutor Maicon,
grande colega, e também cumprimentar aqui uma audiência qualificada aqui que temos, né, que fiz alguns convites, que é a doutora Tainá, assessora jurídica ali em Brusque, doutora Maria Angélica, advogada ambiental em Brasília, doutora Roberta, procuradora federal da AGU, minha mãe está assistindo também, Adriana Machado, doutora Thaís, aqui de Itajaí, cumprimento também todos os colegas, um grande prazer e satisfação compor essa obra. Certo. Doutor, no capítulo que o senhor escreveu, juntamente com a advogada Ana Flávia da Silveira, o doutor aborda sobre a constitucionalidade de uma cidade sustentável nos moldes da sustentabilidade. O senhor poderia nos falar um pouco a respeito da relação entre a Constituição e a construção de uma cidade mais sustentável? Obviamente. Esse é um tema que eu venho estudando desde o início da graduação, inclusive cumprimentar aqui também o meu grande orientador de pesquisa, que foi o professor Zenildo Bona. Graças a ele, tive essa vontade de escrever sobre direito ambiental, sustentabilidade, também cumprimento a doutora Ana Selma, também escrevo sobre questão dos direitos animais, um tema muito importante nessa seara, embora seja autônomo, né? Não é um tema vinculado ao direito ambiental tão somente. E essa questão da cidade sustentável é um tema que, inclusive, fiz a monografia na graduação, e quando nós olhamos a Constituição Federal, principalmente no artigo 182, que trata da política urbana, nós percebemos, né, nesse trabalho que desenvolvemos, que esse artigo ele possui grande vinculação com o próprio artigo 225 da Constituição, né? Fala-se muito no princípio da sustentabilidade e temos um problema. Percebemos com isso que, se eu vou falar, eu estou aqui falando sobre duas categorias, uma é a cidade e a outra é a sustentabilidade. Então, percebe-se aqui uma vinculação tanto do artigo 225 da Constituição com o artigo 182. A partir disso, também nós temos determinado norma infraconstitucional, que é o Estatuto da Cidade, e nesse Estatuto, no artigo 2º, nós temos a previsão de uma cidade sustentável. O que seria isso? Cidade sustentável, de acordo com o artigo 2º, é uma cidade que concede direito à moradia, direito à dignidade da pessoa humana, direito ao saneamento básico, né? E principalmente na atualidade que vivemos, 80% da população reside em cidades. Então, nós temos que se preocupar principalmente com o contexto local e parar de pensar que tudo decorre de Brasília, né? A nossa colega, a doutora Maria Angélica, que está aqui nos assistindo, ela bem sabe que o ambiente local, a nossa urbe, né, que é a cidade, ela também possui grande responsabilidade, principalmente em criar uma cidade sustentável. E o que seria isso? Seria a preocupação do gestor municipal em conceder direitos básicos, direitos que estão previstos no Estatuto da Cidade, esse artigo 2º que falamos, e principalmente o direito a um saneamento básico, um direito à moradia, né? Nós percebemos nessa pesquisa que as cidades, elas sempre são criadas, partem do centro e somente privilegiam, muitas das vezes, aquelas pessoas que ocupam posição de destaque social, as chamadas elites, né, financeiras e econômicas. E sempre nos centros se encontra universidades, se encontra museus, se encontra a grande concentração de pessoas que possuem poder aquisitivo, e por exemplo, o nosso caso aqui na cidade de Itajaí, nós temos regiões que estão afastadas da cidade e que muitas das vezes os comércios não se instalam lá, não existe especulação imobiliária para quem está segregado da sociedade, para quem está isolado da cidade. Então, para que o gestor público fale, principalmente aqui no nosso caso de Itajaí, que nós temos uma cidade sustentável, nós pensamos que ele deve proporcionar todos esses direitos de forma igualitária e distinta a todos, né? Eu não posso dizer que eu tenho uma cidade sustentável e simplesmente o centro que é beneficiado com as tecnologias, né? Hoje se fala muito em Smart City também. Eu posso dizer que eu tenho uma cidade inteligente e existem pessoas que não têm nem energia elétrica, nem segurança pública? Obviamente que não, né? Então, nós defendemos aqui a implementação do princípio da sustentabilidade na cidade, justamente nessa questão constitucional, né? Existe uma norma infraconstitucional que prevê a cidade, ela também tem essa previsão na Constituição, no artigo 182, e nós entendemos que ele tem vinculação com o artigo 225 da Constituição, e
e haja vista essa previsão constitucional, toda cidade deve garantir esses direitos fundamentais, né, aqui ressaltando a importância dos direitos fundamentais, do direito constitucional, e, novamente, parabenizando toda a organização, dizer que essa obra é uma obra que, sem dúvida, repercute, né, no judiciário, principalmente para aqueles que gostam de ler, aplicar na prática, essa colocação que o nosso organizador, doutor Ávila, faz é muito importante, né? Preciso alinhar a academia com a prática, e foi um grande prazer, uma honra, e que possamos prosseguir e continuar contribuindo tanto com a ciência jurídica, bem como com a nossa experiência profissional. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada, doutor Maicon. A nossa próxima convidada é a advogada Pamela Nascimento. Ela já está presente, a doutora Pamela? A doutora Pamela informou que teve um contratempo e não conseguiu conectar a doutora Karina. Tá certo, doutora Ávila. Damos sequência, então, aqui com o nosso próximo convidado, que é o doutor Marcos Noboru Hashimoto. Ele que é doutor em Direito, é professor e advogado, né? Doutor Marcos, seja bem-vindo. O assunto é a Constituição Federal, né, e a tutela executiva no CPC 2015, aspectos controvertidos. Boa noite, doutor Hashimoto, seja então muito bem-vindo. E a gente gostaria de saber do senhor, professor, se o senhor poderia nos falar um pouco sobre o panorama da tutela executiva. Boa noite, doutora Karina, boa noite. Gostaria de, a princípio, parabenizar a OAB Itajaí pelo apoio, pelo incentivo na realização da obra, a editora Juruá pela belíssima obra, a todos os autores pelos seus artigos, e principalmente do professor Dr. Ávila Júnior pela coordenação da obra, Dr. Michael Rodrigues pela organização, e a satisfação de também cumprimentar o Dr. José Eduardo Rezende Chaves Júnior, a quem eu tive a oportunidade de brevemente conhecer alguns anos atrás num evento em Ponta Grossa da UIJ. Satisfação, doutor. Então, vejam bem, o meu tema, né, sobre Constituição Federal e tutela executiva no CPC de 2015, a ideia desse trabalho foi trazer um panorama sobre uma análise sobre a coesão do texto constitucional no aspecto pragmático com a atual tutela executiva, as normas do atual Código de Processo Civil de 2015 na execução. Por que isso? Porque muito se criticava na vigência do Código de 73 que o processo de execução ele era muito ineficaz, ele realmente não produzia resultados por uma série de fatores, né? E que, em tese, como se alegava, existe um conjunto de normas, uma tipicidade estrita que favorecia mais o devedor do que necessariamente o credor. Então, o devedor sabia tanto daquilo que podia acontecer que ele já se prevenia. Automaticamente, quando a execução chegava a ele, ela não surtia nenhum resultado. Quando você analisa o nosso Código de Processo Civil de 2015, parte da doutrina vem e diz assim, que o novo Código de Processo Civil, ele tentou quebrar esse paradigma, tentava quebrar essa igualdade, no sentido de dizer que ele deve ser um Código de Processo que ele mais favoreça ao credor do que necessariamente ao devedor. E que dentro desse contexto ele soma aqueles mecanismos explícitos de execução, os mecanismos coercitivos lá na execução de entrega de coisa, ou de obrigação de fazer ou não fazer, ou os mecanismos subrogatórios de execução de obrigação de pagar quantia, a criação, a utilização pelo juiz das nossas famosas medidas atípicas, lá do 139.4, do 297, do 536, permitindo ao juiz a tomada de medidas outras, em caráter subsidiário, é verdade, observados determinados parâmetros que pudessem, de fato, fazer com que a tutela executiva fosse satisfeita. Então, a pergunta foi, a que custo? Então, porque, na verdade, o que se buscava verificar? O próprio Código de Processo Civil fala, no seu artigo 1º, que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme a Constituição Federal. E se entre esses valores fundamentais, entre trinômio vida, liberdade e propriedade, a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental a ser observado, a ideia foi trazer que essa dignidade ela tem que ser vista, tem que ser interpretada
em razão a ambas as partes. Se de um lado não podemos servir de escudo para o devedor se furtar o cumprimento da obrigação, mas, por outro lado, também servindo de uma garantia contra jurisdicional, certo? Em favor do próprio devedor, para evitar excesso, de maneira que você tenha um processo. Você deixe de ter uma visão do processo que serve à parte, mas da parte que serve ao processo. Então, dentro desse contexto, a partir desse momento da parte, dessa visão da parte em relação ao processo, se tentou fazer um estudo, se trouxe o panorama, todos esses mecanismos explícitos, agora esses mecanismos implícitos, e ao longo de 5 anos de vigência do CPC, tanto de um lado como do outro, tentou-se apurar ou identificar os aspectos controvertidos mais relevantes. Então, nós chegamos desde uma discussão acerca, por exemplo, nesses tempos de Covid, com a resolução 303 do CNJ, certo? Embora a possibilidade de tomada de medidas de urgência, mas, por outro lado, a questão de habeas corpus em favor de devedor de alimentos, com prisão civil decretada, habeas corpus de caráter nacional, a questão que acabou envolvendo, por outro lado, nesse sentido, em contrapartida, como fica o direito do alimentando, que precisava desse valor para subsistência, a questão envolvendo a impossibilidade ou a restrição à penhora online em tempos de recessão econômica diante da situação difícil de empresas, a questão de discutindo a situação envolvendo a flexibilização em relação à questão das impenhorabilidades do artigo 833, que são situações que nós estamos verificando ali, ou algumas injustiças em relação a outros vários aspectos. Então, nós tentamos trazer, dentro desse contexto, a própria utilização das medidas atípicas, sendo utilizadas, muitas das vezes, fora daqueles parâmetros que necessariamente poderiam adequação, proporcionalidade, razoabilidade em sentido estrito, e que efetivamente poderiam levar ao cumprimento. Então, a ideia foi essa desse capítulo, foi tentar trazer alguma coisa que pudesse contribuir à reflexão. Contribuir à reflexão para quê? Para que a gente possa, diante da pragmática, diante daquilo que faz parte do nosso dia a dia, a gente nunca sabe se está do lado do credor, do devedor, mas analisar até que ponto uma decisão de fato se mostra razoável, até que ponto aquilo se justifica. Porque, acima de tudo, tem que se observar essa dignidade, acima de tudo, tem que observar o texto constitucional. Então, essa foi a ideia da nossa contribuição, certo? Em relação ao panorama da tutela executiva. Ok? Eu agradeço. Obrigada, professor, pela participação. E agora, eu convido o Dr. Renato Felipe de Souza, ele que é mestre em gestão pública e atualmente preside a OAB subseção de Itajaí. O Dr. Renato, ele escreveu o texto de apresentação do livro e vai fazer, então, as considerações finais desse evento. Boa noite, doutor Renato. Passamos, então, a palavra ao senhor. Boa noite a todos. Eu quero, em nome da diretoria e do conselho da OAB de Itajaí, parabenizar a Comissão de Direito Constitucional, na pessoa do Tivemos um probleminha com colega advogado e doutorando, no lançamento desta grande obra científica. Parabenizo também todos os autores desses artigos científicos, tanto local como no desenvolvimento da obra, e bem como a editora Jurá, pelo lançamento. Tive a honra de fazer a apresentação do livro, e com muita calma, refleti sobre cada tema e confesso que fiquei impressionado com a qualidade da obra, com a dedicação de cada um. Posso dizer com muita propriedade que o livro é uma importante ferramenta para o uso dos operadores do direito, sobretudo em tempo de violência reiterada ao direito constitucional, que são desrespeitadas questões mais óbvias, ainda mais agravadas em tempos de Covid. Portanto, o livro vem ser um alento para a melhor do sistema normativo nacional e a defesa intransigente da Constituição Federal. Recomendo a leitura. Parabéns aos envolvidos, parabéns à Comissão de Direito Constitucional, parabéns ao OAB de Itajaí. Obrigada, doutor Renato. Nós agradecemos, então, a participação de todos os convidados e também a audiência daqueles que nos acompanham e que nos prestigiaram ao longo desse evento. Muito obrigada, uma ótima noite e um excelente fim de semana a todos vocês.
Então, agradeço novamente a todos os autores, a todos que participaram, a confiança que depositaram em mim e ao Dr. Maicon Rodrigues de capitanearmos essa obra, de coordenarmos e organizarmos essa obra. E, enfim, estou realmente feliz, eu acho que a obra tem um grande potencial. Obrigado a todos, obrigado por participarem aqui. Karina, obrigado pela organização, estava tudo perfeito. Obrigada. Prazer. Obrigado, boa noite, parabéns para vocês, viu? Para todos os... Boa noite. Todas as Obrigada. Se precisar, dá um toquezinho. Da mesma forma. Foi muito bom conhecer a todos aí, viu? Prazer, gente.